Você já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová na sua casa? Primeiro, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. São pessoas piedosas, pessoas que têm os seus compromissos, são bons cidadãos. É verdade. E quando uma testemunha de Jeová, ela vai até a sua casa para levar uma literatura, para falar da sua confissão de fé, ela acredita que está realmente prestando um serviço para Jeová. Você sabia disso? Ela não vai lá para te enganar, ela vai lá, ela não vai com essa intenção, ela vai lá porque ela acha que ela conheceu a verdade e ela vai na sua casa para levar a verdade que ela conheceu, que ela acha que está na pura verdade. É isso que acontece. Talvez você tenha até um familiar testemunha de Jeová. Então o que nós faremos aqui? Nós vamos falar mal das testemunhas de Jeová? Deus me guarde de fazer uma coisa dessa. Deus não permita que eu jamais faça uma coisa dessa. Não é essa a nossa proposta. Nós vamos trabalhar aqui no campo das ideias, no campo teológico. Eu estou falando para uma nação. O Brasil e o mundo tem possibilidade de me ver. Então, com certeza, eu estou entrando também na casa de testemunhas de Jeová, de ancião, que é líder das testemunhas de Jeová, que eu tenho o maior respeito. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dentro daquilo que a nossa Constituição Federal permite. Olha que texto interessante. Diz assim: todo homem tem direito e liberdade de pensamento, consciência e religião. Olha só, pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, é o que estou fazendo aqui, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então, quando eu estou aqui ensinando, quando eu estou falando de religião, falando de vários grupos religiosos, eu vou falar aqui, eu estou dentro, estou garantido na declaração dos direitos do homem, do ser humano. Agora, claro que eu também tenho que falar verdade, verdade. Eu não posso inventar uma coisa de um grupo aqui. Por isso que a nossa instituição, o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, só trabalha com documentos, com provas documentais. Nada do que eu falar aqui eu posso inventar, porque aí eu posso até sofrer um processo. Meu Deus me guarde. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a literatura que a testemunha de Jeová leva de casa em casa e nós vamos apresentar aqui para você passar a conhecer o que pensa o grupo. E nós vamos mostrar aqui também por que nós não concordamos. Só isso. É isso aí. Eu tenho um irmão que ele é político. Ele é um irmão que ele é político. E na política ele estava me ensinando que muitas vezes discute lá na Câmara, discute uma pauta, um assunto, e discute um ponto de vista e outro ponto de vista, mas depois que termina a sessão, aí um cumprimenta o outro. Por exemplo, tem gente que é a favor da privatização, né? Privatização, quer dizer, as empresas que o governo toma conta, as estatais, serem privatizadas. Tem gente que é a favor de ser estatizada, que o governo tome conta. São dois pontos de vista, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, no campo das ideias, discute o ponto de vista, mas não precisa brigar. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse problema que nós então estamos enfrentando político, pode sair, pode manifestar o ponto de vista, só não pode arrumar confusão, tem um limite. Olha, esse grupo vai sair na rua para defender o ponto de vista. Olha, esse grupo é a favor da presidenta. Então sai, manifesta, está tudo certo. Não tem nada de errado. Aí no outro dia, esse grupo vai sair manifestar que é contrário. Não tem problema nenhum. O que não pode é sair quebrando as coisas. Sair dando trabalho para a polícia, aí causando até ferimento, aí já não pode. Aí já tem que entrar segurança para não deixar que isso aconteça. Então, o que nós faremos aqui? No campo das ideias, no campo teológico, nós vamos apresentar o que pensam as testemunhas de Jeová nos ensinos que elas levam de porta em porta e o que nós pensamos. Só isso, mais nada, tá bom? Então, para começar, eu vou começar com um texto que as próprias testemunhas de Jeová escreveram.
Tudo que eu mostrar aqui, esse texto está na revista Despertai, que é uma publicação das Testemunhas de Jeová. Olha o que elas ensinam. Diz assim: a Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho da salvação para centenas de milhões de pessoas. É verdade o que a Testemunha de Jeová está falando, o que o escritor está falando, a liderança está falando. Não é verdade? A Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e diz ser o caminho para centenas de milhões de pessoas. É verdade. Agora, qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos os que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Não está certo o que elas escreveram? Está certinho. A Testemunha de Jeová escreveu isso aí. Olha, a Igreja Católica fala que ela é a salvação para milhares e milhares de pessoas. Então elas têm que deixar a gente examinar o que elas ensinam. O que o catolicismo ensina, eu preciso examinar para ver se confere. Agora, eu tenho direito até de criticar, mas tenho que ser justo. Eu tenho que ler o texto que ela escreve para falar a verdade. Agora, o que nós faremos? Nós vamos pegar o texto que a Testemunha de Jeová escreveu na revista Despertar e mudar. Ao invés de escrever Igreja Católica, você troca por Testemunhas de Jeová. Então, as Testemunhas de Jeová ocupam uma posição, né, de sair de casa em casa e afirma ser o caminho da salvação. Da religião delas ser a correta. Não é isso? É isso. Então, já que ela faz isso e vai de casa em casa, ela tem que estar disposta a deixar a gente ver o que elas escreveram e até criticar. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, quem for falar alguma coisa das Testemunhas de Jeová tem que ser honesto. Tem que ser honesto e tem obrigação, né, de apresentar os fatos justos, objetivos, né, para que sejam avaliados. É o que eu farei aqui. Só isso, mais nada. Então eu estou usando o mesmo texto da Testemunha de Jeová, que elas escreveram sobre o catolicismo, para falar com elas. Qual que é o problema nisso? Não tem nem problema nenhum. Eu tenho certeza que se você é uma Testemunha de Jeová, você não vai ficar ofendida. Não vai ficar ofendida. De jeito nenhum. Porque eu estou usando, isso que é o direito que vocês estão falando que todos têm. Tá certo? Bom, então a primeira pergunta que se faz é o seguinte: quando surgiram as Testemunhas de Jeová? Porque toda religião tem um fundador. Por exemplo, quem fundou o cristianismo? Jesus Cristo. Né? O judaísmo começa lá com Abraão, depois tem Moisés recebendo a lei. Então tem um líder. Quer ver? O islamismo. Se você perguntar para o muçulmano quem fundou a sua religião, o islamismo, ele vai falar: Deus entregou para o profeta Maomé. Deus revelou para o profeta Maomé. É verdade isso aí. Quer ver? O espiritismo kardecista. Quem que fundou? Quem que recebeu a revelação? Foi Allan Kardec. No caso da Testemunha de Jeová, eu já falei, é o Charles Taze Russell. Ele era um comerciante, estudioso, ele não chegou a fazer uma faculdade, é verdade, mas ele gostava de estudar. E ele foi estudando, os pais eram da igreja presbiteriana. Veja que interessante, os pais do Charles Taze Russell, eles eram presbiterianos. E ele saiu da igreja presbiteriana, foi para o adventismo do sétimo dia, da onde ele absorveu a doutrina do sono da alma. Nós vamos estudar essa doutrina aí, né, nesta matéria. E ele escreveu vários livros e ele documentou a data que Jesus iria voltar. Ele profetizou, por exemplo, em 1874, ele começou falando da presença invisível de Jesus. Ele começou a ensinar que Jesus voltou, mas de forma invisível, e que voltaria para que acontecesse a grande batalha do Armagedon, prevista em Apocalipse. Ele disse que Jesus voltaria em 1914, só que não aconteceu. Aí que é o problema de profetizar e documentar. Depois ele disse que era 1915, também não aconteceu, 1918, só que ele faleceu antes, mas também não aconteceu. Aí nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 18 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, né, o Pentateuco, o quinto livro, nós já aprendemos. Olha o que diz no verso 21.
E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, como que nós sabemos? Se uma pessoa falar em nome do Senhor, escrever que teve uma revelação, que descobriu alguma coisa e começar a ensinar alguma coisa em nome de Deus, como que a gente sabe se o que ele previu, se o que ele falou que iria acontecer é verdade? Então diz o texto, a resposta está aqui. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quer dizer, ele documentou que Jesus voltaria várias vezes e não voltou. Então, é até triste dizer, mas ele foi para a galeria dos falsos profetas. A verdade é essa. Depois nós vimos que o sucessor dele, em 1917, o sucessor dele, que ficou até 1942, o Joseph Rutherford, o Rutherford, conhecido como Rutherford, ele escreveu um livro chamado Milhões que agora vivem jamais morrerão. Olha que título sugestivo. Milhões que agora vivem jamais morrerão. E ele, nesse livro, documenta que Jesus voltaria em 1925. Ele documentou. Esse livro foi escrito para 30 línguas. 30 línguas. Foi traduzido, a tiragem foi de 3 milhões e 500 mil exemplares. 3 milhões e 500 mil exemplares. O ICP tem uma cópia desse livro. E nesse livro ele fala que tudo iria acontecer, né? A volta de Jesus de maneira visível em 1925. Só que não aconteceu nada disso. Ele disse que os profetas ressuscitariam. Chegou até montar um palacete em San Diego, nos Estados Unidos, para receber os patriarcas que ressuscitariam. Só que nada disso aconteceu. Então, como diz o texto, se o profeta falar e não acontecer, com soberba falou o teu profeta. Essa palavra não é a palavra que o Senhor falou. Depois ficou aí outras obras que eu só estou fazendo um resumo. Depois o Nathan Knorr, que assume em 1942, depois que morreu o Rutherford, ele lançou o Novo Testamento traduzido, né, na linguagem chamando Jesus de um Deus. O Novo Testamento, a Bíblia, que é chamada a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, grafam Jesus como um Deus com letra minúscula, e acrescentou um. Esse um não tem no original. Eles grafam o Espírito Santo com letra minúscula, porque não acreditam na pessoa do Espírito Santo. A verdade é essa, pode perguntar para uma testemunha de Jeová. E ele documentou que esse Armagedon, a batalha final, aconteceria em 1975. Em 1975. Ele documentou, nós temos esse material no ICP. E aí o povo fica esperando. O povo acredita no seu líder. As pessoas depositam fé no líder. E começaram a trabalhar, fazer o trabalho mais árduo de em casa, dizendo para as pessoas, olha, você precisa virar uma testemunha de Jeová. Porque a batalha final vai acontecer em 1975. Só que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Então, o que a Bíblia ensina quando o profeta, quando uma pessoa fala em nome do Senhor, documenta, e pede para que as pessoas saiam ensinando o que ele revelou, e não acontece nada. É chamado no que da Bíblia? O termo é esse, falso profeta. Não tem outro nome. E a liderança sabe do que eu estou falando. Mas daí, o sucessor dele, ele morreu, o Frederic Franz, que foi também um dos presidentes, um dos líderes, disse o seguinte, que a pregação do Evangelho ia encerrar em 1989. Olha só, documentou também, olha, a pregação do Evangelho vai só até 1989, depois não vai mais ter pregação do Evangelho. Para aí a pregação do Evangelho, dita, aquele ide de Jesus,
ide, ensinai, só até 1987, segundo o Frederic Franz. 1900, eu tenho a data aqui, ó, 89, desculpa, 1989. 1989, corrige aí, por favor. Mas o que aconteceu? O evangelho parou? Não. Não estamos pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, não parou. E nem elas pararam. Nem as próprias testemunhas de Jeová obedeceram à profecia do líder. Então o que acontece? Se o líder fala e não aconteceu, ele vai para a galeria dos falsos profetas. É isso que nós estamos estudando. É isso que nós estamos estudando. E uma coisa importante que eu aprendi, e é verdade, não existe no mundo, olha que palavra forte, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Você sabia disso? Aliás, elas mesmas ensinam isso. Elas ensinam isso. Que não tem no mundo, que não tem como conhecer a palavra de Deus sem estudar com elas. Então não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Não tem como, porque não tem na Bíblia aquela religião, aquilo que é ensinado. Porém, você vai encontrar milhares e milhares de pessoas no mundo que foram transformadas por Deus só lendo a Bíblia. Você sabia disso? Que só a leitura da Bíblia, com humildade e com sinceridade, Deus fala com a pessoa e transforma a pessoa. A Bíblia tem esse poder. Aliás, é o livro que mais transformou vidas no mundo. Olha que bênção, tá bom? Muito bem, na próxima aula nós vamos aprender como surgiu a tradução Novo Mundo, que é, entre parênteses, a Bíblia que as testemunhas de Jeová utiliza. E os versículos que foram modificados, vou usar esse termo, os versículos que foram modificados. Na próxima aula nós vamos aprender sobre isso, tá? Tá gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus? Então, dá um like aí, compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook, acesse o nosso site, é importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela, é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Lá você encontra essa Bíblia, a Bíblia Apologética de Estudo, você encontra também os nossos módulos, os módulos para você, porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site, peça o material, lá tem tudo detalhado, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, que eu não tenho dúvida disso, que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio, tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.